A agricultura avança a passos largos, trazendo novos desafios que exigem soluções mais eficientes e sustentáveis. E é nesse cenário que surge a Lynx, com um portfólio de bioinsumos de alta performance. A Lynx permite um aumento da produtividade, favorece a microbiota do solo, reduz o impacto ambiental e melhora a sua rentabilidade. Estamos comprometidos com um futuro onde a agricultura é mais produtiva e sustentável. Com Lynx e Orion você terá uma agricultura mais regenerativa, segura, sustentável e produtiva. Tenha bactérias vivas e viáveis no sulco do plantio e atinja novos patamares de produtividade. Boa noite, pessoal. Sou Rodrigo Alândia, diretor de marketing e novos negócios da Orion. Muito bem-vindos a mais uma live no nosso canal do YouTube. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Aqui vocês vão encontrar muita informação técnica, todas as nossas lives que já foram para o ar e principalmente conteúdos que vão ajudar a vocês a entender melhor a nossa tecnologia, nosso equipamento e poder extrair o máximo para aumentar a sua produtividade. A live de hoje, temos o privilégio de contar com o professor Dr. Sérgio Mazaro, ele que é professor de fitopatologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, autoridade nacional e internacional sobre o assunto que é produtos biológicos, muito além do biocontrole. Professor Mazaro, ótima palestra, obrigado por compartilhar seu conhecimento e espero que seja de muito proveito para todos vocês. É com você. Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade, obrigado a toda a equipe da Orion pelo convite. E hoje à noite nós vamos ter um belo bate-papo aí sobre biológicos e principalmente considerando biológicos muito além de biocontrole. Vou começar me apresentando. Sou o professor Sérgio Mazaro, fitopatologista da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Gostaria de agradecer o convite a toda a equipe da Orion, principalmente para falar de um assunto que somos entusiastas, gostamos muito e trabalhamos já há alguns anos. Sobre biológicos, e biológicos muito além de biocontrole. Por que muito além de biocontrole? Porque muitas vezes você tem a percepção que o uso de biológicos é somente para controle de pragas, para controle de doenças. Nós vamos ver que realmente biológicos vai muito além de biocontrole. Nesse sentido, faz mais de 15 anos que tenho trabalhado com biológicos, atuo em mais de um programa de pós-graduação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e nos últimos anos a gente tem conduzido muitas dissertações, teses e principalmente muito aprendizado com o produtor, com consultores e rodando bastante esse Brasil, principalmente entendendo essa pegada, essa nova era de biológicos. Tenho desenvolvido muitos trabalhos, foco aí nos últimos anos, principalmente assuntos extremamente correlacionados à questão da indução da resistência, onde nós temos uma disciplina específica nos programas de pós-graduação, da mesma maneira controle biológico, bioestimulação, com mais de 200 experimentos já desenvolvidos. E esses experimentos principalmente feitos na universidade, laboratório, casa de vegetação, estação experimental, e muitos deles estendidos para propriedades, onde a gente consegue ver efetivamente o efeito, o potencial sobre produtividade e ter um entendimento mais prático desse uso de biológicos. Vejam só, em 91, nós tinha 3 produtos biológicos registrados. Em 2024, mais de 700 produtos. Mais de 170 empresas nesse mercado de biológicos. Nós temos aí um faturamento estimado em 4,2 bilhões de biológicos em 2024, com previsão de chegar a 20 bilhões em 2030. Mas os químicos ainda têm uma parcela bem maior. O faturamento de químicos se estima aí em torno de 96%, próximo de 96 bilhões. Então, por mais que seja muito significativo o mercado de biológicos, nós temos muito a crescer ainda
E ele não vem para competir com o químico, ele vem para somar no manejo de pragas, doenças e todo o potencial do uso de biológicos. Mas nós temos dados bem animadores. Vejam só, o uso de biológicos, segundo uma pesquisa da AMP, já atinge 36% das áreas agrícolas do Brasil em 2024. Então isso é um avanço muito interessante, não temos dúvidas que nós estamos no caminho certo, considerando principalmente dentro de um processo que a gente considera segurança produtiva. E segurança produtiva, os biológicos são ferramentas que vêm apoiar dentro desse processo. E quando se fala de diversidade de empresas, diversidade de produtos, dentro de uma visão futurista, nós olhamos aí essa pesquisa realizada, a quantidade de empresas e de segmentos que vão estar trabalhando aí com o uso de biológico. Então vem muita coisa nova, vem muita coisa boa, muita coisa que realmente precisa ainda ser explorada, desenvolvida a serviço desse agro. Mas a gente se pergunta, eu tenho um carinho muito especial por esses produtores e esse técnico que acabo colocando na apresentação, a da família Grassi, e eu uso eles até como referência, que a gente faz alguns trabalhos em conjunto. Mas o produtor ou o técnico gosta de usar biológico? Melhorou a vida dele? Teve facilidade dentro do processo? A gente sabe que não, que muitas vezes teve que ser inserido uma logística diferenciada, o uso de biológicos carece, demanda uma atenção diferenciada, e isso o produtor, de modo geral, em termos de logística, ele teve que se adaptar ao uso dessas ferramentas. E nesse sentido, eu acredito que nós estamos utilizando biológico por 3 fatores principais. Um deles, perda de eficiência de fungicida e inseticidas. A gente sabe o quanto que era a eficiência de alguns produtos e realmente o quanto caiu, seja para fungos de solo, seja para nematóides, seja para controle de insetos, controle de doenças. Enfim, a perda de eficiência de fungicidas e inseticidas é um fator essencial pelo uso de biológicos. Outro fator, a seleção de patógenos e de insetos. Então, quem lembra, alguns anos atrás, como realmente nós não tínhamos problema de algumas pragas ou problema de algumas doenças. Na própria cultura da soja, a gente via falar do quê? Era ferrugem. Hoje, acabou segmentando, a gente vê que selecionando alguns patógenos que não eram de tanta importância. Da mesma maneira, a questão aí de insetos. Quem via falar de cigarrinha, de enfesamento. Então, esse processo de seleção foi um fator importante que fez nós tomarmos decisões e os biológicos entraram com ferramentas importantes nesse sentido. E da mesma maneira, grandes desafios como fungos de solo e nematóides. Tanto que a gente considera que nós, daqui para frente, nós vamos ter que conviver com fungos de solo e nematóide, claro, que com baixa população e alta produtividade. Então nós estamos usando biológicos por necessidade, por realmente ser uma ferramenta a mais, onde nós não temos mais a facilidade de controle de químicos. Nesse sentido, vejam só, esse é um ensaio de rede da Embrapa, um resultado para ferrugem. Nós temos a média de eficiência de fungicidas sítios específicos. Ensaio de rede 23, 24. Nós temos uma média de eficiência de produtos registrados de 56%. Aí entra as triazóides, ciberulinas, carboxamidas e compostos e associações. Da mesma maneira, os produtos que estão em fase de registro, a média de eficiência desses produtos, que ainda vão ser lançados, média de eficiência 60%. Então vocês vejam só, a eficiência é relativamente baixa. Tanto que a gente fala, doença não é regra, doença é exceção. Por isso que nós temos que ter mais de uma ferramenta, simplesmente, ao invés de usar simplesmente um manejo químico. Da mesma maneira, quando nós considerarmos também ensaio de rede da Embrapa, boletim também 23, 24, principalmente quando a gente pega cercóspora, septória, corinéspora, coletótrico, doenças foliares, baixíssima eficiência. Quando pegamos, muitas vezes, a média do ensaio de rede 21, 22 e 20, 21, média aí que não chegava a 30% de eficiência dos produtos para as DFCs. E aí a gente percebe que são doenças cada vez mais presentes no campo e que as ferramentas químicas
Funciona? São necessárias? Sim, mas nós precisamos inserir novas ferramentas, principalmente quando se pensa no processo de redução de inóculos primários. E aquilo que nós tínhamos, de certa forma, facilidade de controle, por exemplo, o controle de ferrugem, onde entrava com multissítio, sítio específico, mesmo aplicações antecipadas, um bom manejo fitossanitário, nós, de certa forma, conseguimos controlar bem ferrugem. Mas qual foi o cenário que nós tivemos daqui para frente a nível de Brasil? Algumas doenças foliares de difícil controle. Oídio, antracnose, mancha-alvo, septória, cercóspora. Enfim, nós não temos mais facilidade de controle, principalmente considerando somente o manejo químico. Então o desafio é outro. O desafio que nós temos que entender esses patógenos, entender esses patosistemas para nós sermos mais assertivos em termos de manejo e principalmente considerando processos de segurança produtiva. E além de falar de fungos de solo, além de falar de doenças foliares, nós temos a questão de fungos de solo. Vejam só, fungos presentes no solo que causam doenças em plantas. Aí nós temos o que? Fusarium, macrofomina, rhizoctônia, pítio, fitóftora, esclerotínia, uma diversidade enorme nesse sentido. E a gente tem percebido, e aqui um destaque para um amigo, o Guido, lá da consultoria Olagre, que a gente tem acompanhado os trabalhos em Campos de Olambra, e tem aprendido com ele e com outros consultores a nível do Brasil, surgindo doenças que até então não eram problemas. Por exemplo, Sclerotium rufus. Então as doenças estão surgindo, os desafios são enormes e nós temos sempre que aprender dentro desse processo. Da mesma maneira, no próprio Mato Grosso, nós temos aí toda a questão aí de anomalia da soja. Claro que é um desafio enorme, não é somente o uso de biológicos, mas biológico é uma ferramenta a mais para reduzir fontes de inóculos, como diaporte, fomopsis, e ao mesmo tempo coletótrico presentes na palhada e que são fonte de inóculos primários. Associado aí com o que já se conhece, com o que se avançou, cultivares, manejo, tratamento químico, a gente consegue realmente associação de ferramentas e os biológicos entram muito bem no processo de redução desses inóculos primários. E quando considera-se o tratamento de semente para proteção em relação aos patógenos, vejam só, aqui um trabalho que a gente fez, onde tratou a semente com as principais bandeiras do mercado e desafiou com os principais fungos de solo. Por exemplo, aqui com o Fusarium. Vejam só, em um lado colocamos a semente, lado esquerdo, do lado direito colocamos o patógeno. O que acontece? A grande maioria, uma boa parte dos tratamentos de semente não tem mais aquela eficiência que tinha. Inclusive está-se, muitas vezes, por algumas empresas, inserindo outros ativos para melhorar esses produtos para tratamento de semente. Isso para Fusarium, para esclerotínia da mesma maneira. Olha aí, vários tratamentos de semente acabam não pegando esses fungos que estão na semente por transmissibilidade. Então, são fatores importantes a ser observados. Vejam só, mas o tratamento de semente funciona? Não tem dúvida que funciona, né? Mas tem suas limitações. Então dá para ver nessa foto à esquerda, na parte de cima onde fez patologia de sementes, sem o tratamento de sementes, ou seja, todas as sementes contaminadas. Na parte de baixo à esquerda, nós temos o quê? Nós temos um tratamento de semente, esse tratamento de semente químico, e reduziu muito? Não tem dúvida que reduziu, mas mesmo assim a gente consegue ver do lado direito que alguns patógenos se sobressaíram a esse tratamento químico. Então, nesse videozinho a gente vai conseguir ver com mais detalhes um tratamento de sementes químicos e mesmo assim a persistência de alguns patógenos. E quando se leva aí para uma lupa de aproximação, a gente consegue ver as cérvulas de coletótrico, o próprio embrião danificado, ou seja, o traçamento de semente é importante? Sim, mas ele possui limitação e nós temos necessidade aí de incremento de um tratamento biológico que venha a somar com esse tratamento químico. Da mesma maneira, nós temos o relato desse produtor. Vejam que como é algo interessante, mostrando o potencial do uso de biológicos, aí na cultura do feijoeiro.
Olha só, aí um produtor, o Lucas Link, ele trabalhou com uma semente de feijão possivelmente salva, com transmissibilidade, o químico não funcionou direito, a área tinha pressão de doença, da mesma maneira, um ano mais chuvoso, semeadura mais profunda. O que acontece? Realmente o dano foi muito grande e o que acabou salvando, mostrando a diferença, é o uso de biológicos. Biológico faz milagre? Claro que não. Mas é uma ferramenta que ela vem realmente dentro de um processo de sinergismo, associada com o químico, mostrando muita diferença. E, sem contar, toda uma questão que nós temos problemas aí de nematóides, as mais diversidades, uma diversidade enorme de espécies de nematóides, seja galha, seja rotilencos, seja cisto, pratilencos, enfim, uma diversidade grande aí de nematóides presentes nas culturas. E muitas vezes eu prezo demais, a gente acaba rodando e aprendendo muito com a nematologista Cláudia Riera. Até esse artigo que ela publicou no Informações Agronômicas demonstra aí, inclusive, nematóides emergentes na sojicultura do Brasil. E é um grande desafio, tanto fungo de solo como nematóide. E esse é um trabalho que eu fiz, onde nós consideramos a incidência de fusário associada a nematóides. E vejam só, nós temos aí, quando eu fiz somente TS, eu tive a incidência de fusário mais nematóide de 35%. Quando eu trabalhei com TS mais nematicida químico, 17%. Quando trabalhamos com TS mais nematicida biológico, 11% de incidência. Ou seja, o biológico foi melhor, inclusive, que o químico. Mas dentro de um sinergismo químico mais biológico, nós tivemos a menor incidência. Somente 7% das plantas estavam com incidência de fusário mais nematóide, demonstrando essa relação entre fusário e nematóide, considerando principalmente a questão do quê? A questão do nematóide abrindo um espaço, abrindo a galeria para a entrada de um fungo e facilitando esse dano aí por fungos, pela abertura, pela lesão, pelo nematóide. Esse trabalho que eu fiz na universidade me fez demonstrar realmente a importância de nós controlarmos fungo de solo associado a controle de nematóide. O que acontece? Aí nós contaminamos plantas, solo, com os mais diferentes fungos de solo, fusário, rhizoctônia, macrofomina, esclerotínia, pitium, principalmente os causadores de tombamento, de dumping off. E quando nós colocamos plantas susceptíveis, em muitos casos nós tivemos baixa incidência dessas doenças. Mas quando nós colocamos associado nematóide, a incidência foi alta, demonstrando realmente o dano pelo nematóide e posteriormente a entrada de patógenos causadores de doenças, principalmente causadores aí, fungos presentes no solo, causadores de doenças em sistema radicular e assim por diante. Então, demonstrando a efetividade e a necessidade de fazer utilização de controle biológico de nematóide associado a controle de patógenos de solo. Da mesma maneira, nós temos grandes desafios, como, por exemplo, a questão aí da cigarrinha, claro, relacionada à questão do espiroplasma, fitoplasma, fungo de solo. Desafio enorme, que nós não tínhamos entendimento e demoramos um pouco para saber manejar as cigarrinhas e reduzir a questão do enfesamento, tombamento de plantas. Teve áreas aí que realmente se perdeu muito por inserção de agentes biológicos sem efetividade, muitas vezes posicionamentos inadequados, até nós entendermos ferramentas biológicas de qualidade associada com químicos, a gente conseguiu bom manejo. E felizmente chegou aí bons produtos no mercado, à base de Zária, Bolvéria, Metarrísio, Pseudomonas, inclusive associações aí de agentes biológicos no mesmo produto. No caso dessa foto, um ácaro, onde ele está com uma ação de biocontrole por Isária e Bovéria, considerando o sinergismo de controle. Então, se avançou muito em termos de controle biológico. E uma das questões que a gente considera extremamente importante também, vejam só, nesta folha eu fiz um processo de aplicação de fungicida bem certinho no meio da folha. E olha o que aconteceu. A eficiência do fungicida foi ótima, ela controlou do meio da folha para a ponta da folha,
demonstrando que existe transmissibilidade do fungicida. Mas o fungicida, ele faz o processo de translocação via xilema e não transloca via floema. Ou seja, ele não translocou, não tem como aplicar um fungicida e ele se translocar para o sistema radicular para o controle de fungos de solos. Então nós não vamos ter essa facilidade de um controle químico para fungos de solo. E aí que nós temos que, para reduzir esses problemas, temos que fazer manejo biológico, que atinja esse alvo biológico com bons produtos, associado com plantas que não multipliquem e principalmente o manejo como um todo para que se tenha solos supressivos, com elevados níveis de biológicos e reduzidos níveis de patogênicos. E principalmente o que a gente vê muito forte, essa falta de biodiversidade. E as faltas de biodiversidade acontece desde presença muitas vezes de lesma, caracol, tendo necessidade aí de replantio de áreas. E alguns problemas que não eram problemas. Por exemplo, aí a própria Adélia, que era uma mosca que acabou de modo geral aí se tornando pragas em algumas culturas. Então essa falta de biodiversidade faz a gente repensar e principalmente entender ferramentas assertivas que se consiga se produzir com sustentabilidade e passando por processos aí de uma agricultura regenerativa. E aquilo que nós falávamos anteriormente sobre a questão do triângulo de doença, aonde nós tínhamos muitas vezes o hospedeiro, que é a planta, o patógeno e o ambiente, o que acontece? Isso é válido? Claro que sim, mas a gente tem visto na prática que o hospedeiro é susceptível, o ambiente é favorável, o patógeno está presente. E aí nós não estamos falando mais de triângulo, mas de tetraedro, aonde nós entramos aí com micro-organismos não patogênicos, agentes biológicos, o homem fazendo um processo de manejo adequado e que nos permite nós trabalharmos com segurança produtiva e principalmente repensando o sistema como um todo. Então, é uma nova era do agro, sim, aproveitando o potencial dos agentes biológicos como um todo. E quando se fala de agente biológico, nós vamos estar falando de uma diversidade enorme. Essa foto ilustrativa, que encontra-se na internet, mostrando num artigo, principalmente mostrando a diversidade de agentes biológicos, seja inoculantes, seja solubilizadores de nutrientes, seja produtos para redução de estresse, seja para agentes de biocontrole de fungos, seja para controle de bioagentes para controle de bactérias, de nematóides, de insetos pragas. Enfim, a diversidade é muito grande de agentes biológicos. E nesse sentido, nós não podemos esquecer, muitas vezes, o básico. E quando se fala de agentes biológicos, uma das coisas mais básicas que tem, e com uma grande tecnologia inserida, são os inoculantes. A Embrapa, ela chega a falar que o uso de inoculantes, de co-inoculação na cultura da soja, nós chegamos a ter acima de 16% de ganho de produtividade. Eu, particularmente, nunca tive 16, mas nunca perdi todas as áreas que a gente conduziu. Eu nunca vi um produtor que tenha perdido em termos de ganho de produtividade. Então, é uma tecnologia extremamente aperfeiçoada, se avançou muito para chegar nas cepas de inoculantes hoje e não pode ser deixado de utilizar. Então, a gente fala isso por quê? Porque muitas vezes tem produtor comprando um solubilizador, comprando um produto com alta tecnologia, pagando caríssimo e deixando de usar aquilo que, de modo geral, traz o benefício mais do que comprovado e com resultados aí que não se deixa dúvidas. Dá para ver nessa foto da direita, nós temos aí, principalmente quando se aplica um produto biológico e uma das linhas teve problema, de modo geral, a gente vê aí a deficiência de nitrogênio. Felizmente, hoje nós temos boas máquinas para aplicação em sulco, que a gente não tem mais, quando se trabalha com bons equipamentos, problemas de tranca-bico e assim por diante. Se avançou muito nesse sentido também. Mas veja só, quando se considera o uso de inoculantes a nível do Brasil, esse aqui é um dado da ANP, demonstra o quê? Que tem alguns estados, olha principalmente o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Paraná, como realmente o processo de uso de inoculantes é muito baixo. São os estados que menos se usa inoculante. Alguns estados realmente o uso inoculante é formidável. Então, são tecnologias simples que vale a pena nós investirmos e avançar. Da mesma maneira, esse mapa do Brasil demonstrando
o uso da co-inoculação. Então, o uso de Bradyrhizobio mais o Azospirilo. Ainda a utilização é baixa em alguns estados brasileiros. E a resposta é extremamente efetiva. Então, a primeira mensagem que eu gostaria de deixar, que biológicos é muito além de biocontrole, se começa com um bom inoculante. E um bom inoculante, uma boa co-inoculação faz a diferença e paga a conta. E vejam só aqui um trabalho que a gente desenvolveu, inclusive em parceria com a Embrapa, onde trabalhamos com as 4 cepas de Bradyrhizobio, a 587, 5019, 5080 e 5079, e 2 das cepas, a 5019 e a 5080, quando a gente colocou um fungo de solo no meio e colocou em torno delas os Bradyrhizobio, o que a gente observou? Supressão desses fungos de solo. Então, uma ferramenta a mais, além da efetividade de aproveitamento do N, nós temos aí toda uma questão aí dessas cepas que elas têm potencial aí de suprimir fungos de solo, fazer supressão de fungos de solo. Então, você recomenda o quê? Em áreas que nós temos maior problema de pressão de doença, aumentar a quantidade de Bradyrhizobio e, com isso, é uma ferramenta a mais associada aí com tricoderma, com bacilos, para manejar principalmente fungos de solo. Mas quando se fala forma de ação de agentes biológicos, que é a pauta de hoje, primeiro eu queria dizer o seguinte: biológico quem não usou vai usar. Uma frase que nós criamos há um tempo atrás aí e que cada vez ela está mais consolidada. Mas nós temos que entender que realmente ela vai além da questão aí de biocontrole, onde biocontrole nós temos toda uma ação dos agentes biológicos por competição, micoparasitismo, antibiose. Vou mostrar para vocês o que são essas formas de ação. Ao mesmo tempo, nós temos ações extremamente importantes por esses micro-organismos, como promoção de crescimento, solubilização de nutrientes, indução de resistência, tolerância à condição de estresse. Então nós temos que aproveitar todo esse potencial dos micro-organismos que vem realmente para somar dentro do manejo produtivo. Aí, em relação ao biocontrole, o mais característico que a gente observa em relação à competição é o tricoderma. Eu falo que quando você quer se começar com um agente biológico, além dos inoculantes, tricoderma é uma excelente ferramenta para manejo de fungo de solo e tem alta capacidade de competição, como pode se verificar nessa foto à esquerda, onde nós temos um fungo de solo na parte de baixo da placa e o tricoderma foi para cima. Ele compete por nutrientes, compete por espaço, e realmente isso ele vai fazer lá no solo, fazendo a supressão desses fungos. Da mesma maneira, a foto à direita, nós temos uma ação de micoparasitismo, onde nós temos um tricoderma se envolvendo numa hifa de Rhizoctonia, micoparasitando, o que demonstra aí uma forma de ação extremamente efetiva nesse sentido. Aqui nós conseguimos ver a efetividade aí de tricoderma. Vejam só, ele indo para cima dessa semente contaminada, possivelmente semente de milho por fusário, pela coloração da colônia. Então, demonstrando aí realmente o potencial desses produtos no sentido de competição, ocupação de espaço e ação efetiva sobre o agente patogênico. Ainda em relação à competição e micoparasitismo, a gente consegue ver agentes biológicos aqui, purpurucílio, pocônia, indo para cima aí de ovos de nematóide, fazendo todo o processo de micoparasitismo e fazendo ação de biocontrole. Da mesma maneira, nós temos aí ação por parte dos biológicos de antibiose. E essa placa à esquerda, ela consegue mostrar com muita qualidade, onde nós temos uma bactéria na parte de baixo da placa, ela formando metabólitos antibióticos e, de certa forma, impedindo ou retardando a ação do agente patogênico. Isso se expressa na folha. Então vamos considerar que a bactéria, nós aplicamos o produto biológico, foi para a folha, as bactérias se multiplicam. Nós temos informações aí o próprio Roberto Lana, um dos maiores bacteriologistas do Brasil, fala que as bactérias elas têm capacidade de se multiplicar de 20 em 20 minutos, dobrar sua população, quando aplicados bons produtos biológicos. Então isso ocorre na folha. Quando chegar o agente patogênico, a planta, de certa forma, a planta já está protegida.
com toda uma ação, principalmente de bactérias, por ação de antibiose. E essa antibiose, ela pode ocorrer também no sistema radicular, olha aí na rizosfera, onde a bactéria se estabelecendo na rizosfera, impedindo ou retardando aí a ação de patógenos, de nematóides e assim por diante. Então, mecanismos de ação como competição, micoparasitismo e antibiose são mecanismos extremamente eficientes usados pelos agentes biológicos contra os agentes patogênicos. E aí aqui tem uma foto, muitas vezes as pessoas dizem, a tricoderma não produz, é só competição e micoparasitismo. Aqui tem uma foto, uma placa à esquerda, demonstrando um isolado de tricoderma também produzindo metabólitos e antibiose. Então isso tem particularidade dos agentes biológicos. Pode ser que um agente biológico tenha maior capacidade de produzir, agir por competição, por antibiose, micoparasitismo ou até mesmo mais de uma ferramenta associada. Aí à direita, um tricoderma que eu produzo em meio líquido, aonde ele muda a cor do meio, demonstrando alta capacidade também de produção aí de metabólitos. Aqui demonstrando a importância, muitas vezes, de usar mais de uma ferramenta biológica quando se faz, por exemplo, um tratamento de semente. E essas sementes estão tratadas com tricoderma e com bacilos. E lá no meio da placa, eu coloquei o agente patogênico. Olha o que aconteceu. O tricoderma, mais rápido por competição, ele foi e atacou o agente patogênico. E em torno da semente, as bactérias se desenvolvendo com uma ação de antibiose. Ou seja, duas ferramentas com formas de ações distintas sendo utilizadas para controle dessa semente e, consequentemente, lá no solo para a proteção da plântula. Então, quando nós falamos de manejo de sistema, é extremamente importante nós usarmos biológico nas mais diferentes culturas e principalmente na fase inicial dessas culturas. Por que nas mais diferentes culturas? Porque, muitas vezes, vamos pegar, por exemplo, aí, uma corinéspora que ataca a soja, ela ataca o algodão. Então nós não podemos fazer o controle só na soja ou no algodão, nós temos que fazer o controle no sistema para reduzir essa fonte de inóculo. E o uso na fase inicial é extremamente importante para que a gente permita o processo de estabilização desse agente biológico, uma ação de biocontrole com fungos que têm características necrotróficas, que muitas vezes estão na palhada, vai ocorrer o processo de dispersão para o bacheiro da folha, das folhas do bacheiro, e se nós tivermos uma aplicação antecipada, nós vamos ter melhor estabilização, ação de biocontrole contra os fungos necrotróficos, quando chegar a doença, reduziu-se o inóculo primário e, ao mesmo tempo, a planta já está protegida. Então, essa figura demonstra claramente aonde nós temos os inóculos primários e o processo de dispersão, principalmente quando considera-se cercóspora, septória, corinéspora, coletótero. Tanto que a gente fala que essas doenças, elas não vêm do vizinho. Elas estão presentes na nossa palhada, no nosso solo. Então, ações que nós fizermos para reduzir essas doenças, nós vamos ter, de modo geral, muito mais segurança produtiva. E esse manejo de sistema é realmente isso. É muitas vezes aplicar no algodão, para reduzir fonte de inóculo que vai estar na soja, no milho e assim por diante. Aqui nós temos um produtor onde ele faz o uso de biológicos, inclusive em mix de planta de cobertura, para quê? Para reduzir inóculos na cultura seguinte. Então são cuidados, são atenção, que essa redução do ponto de inóculo é extremamente importante que se faça nas mais diferentes culturas. Aqui o uso de crotalária, uma baita alternativa, braquiária, uma baita alternativa aí para palhada, para melhoria de sistema e para que realmente a gente consiga trabalhar dentro de um sistema, manejo onde se coloca agentes biológicos e ao mesmo tempo se coloca aí plantas de cobertura, melhorando toda uma questão de bioma e biota de solo. Essa aqui é uma área extremamente interessante, aonde o produtor, eu tinha visitado essa área logo depois da colheita de trigo, mas vocês verifiquem a diversidade que nós temos de palhada aí.
Aí nós temos restevo de soja, restevo de milho, e tudo isso é extremamente importante para melhorar a biodiversidade. E quando nós associamos com bons produtos biológicos, nós conseguimos inclusive retirar aplicações de químicas e principalmente ter acima de tudo o quê? Segurança produtiva. Por quê? Vamos ter solos, vamos ter condições mais supressivas, principalmente expressando mais os agentes biológicos e produtividades muito mais garantidas em sistemas como esses. Da mesma maneira, a gente tem visto muito forte no Mato Grosso, por exemplo, o uso era só soja, milho, algodão, soja, milho, algodão. Hoje a gente já vê algumas culturas diferentes, como a cultura do painço, a cultura da braquiária, a cultura da crotalária, milheto, fazendo essa quebra, principalmente aí, de multiplicação de patógenos e principalmente quando inseridos com agentes biológicos têm demonstrado e têm feito a diferença. Aí nós temos aí milheto, enfim, bons resultados nesse sentido. Fazenda Pai Querer, praticamente 5 mil hectares, uma das áreas históricas de plantio direto, com mais de 40 anos, uma quantidade de palhada enorme, e quando a gente pega essa palhada aqui, a gente consegue ver realmente assim, uma massa muito interessante. Quando vai estudar a questão de diversidade biológica, aqui é muito diferenciado, e isso aí com certeza demonstra e acaba levando a condições de alta produtividade, uma condição de manutenção biológica de solo, uma diversidade e eficiência no processo produtivo. Então, o uso de biológicos, seja aí para controle, por exemplo, e essa foto esquerda demonstra com muita qualidade, nós temos aí um tricoderma colonizando um resto cultural infectado por fusário. O que vai acontecer? Se nós não tivéssemos agentes biológicos, esse fusário ele ia ficar na palhada, muitas vezes numa estrutura de resistência, o clamidósporo, e lá, na cultura seguinte, ia ser uma fonte de inóculo primária para a nova cultura. Quando nós trabalhamos no sistema, nós temos essa redução de inóculos primários, e principalmente quando se trabalha uso de biológico, diversidade biológica nas mais diferentes culturas, nós temos aí uma segurança muito grande. E a foto à direita mesmo, nessa restevo, às vezes contaminada por macrofomina, um fungo de solo extremamente importante, principalmente em regiões aí com a redução de estresse hídricos e falta d'água, é uma doença que está muito pronunciada, e o uso de biológico não pode ser feito lá naquele momento que é propício para a macrofomina. Tem que ser usado no momento que é propício para o agente biológico, para que ocorra uma ação de biocontrole sobre essa macrofomina, que quando tem a cultura lá ou uma condição favorável para ela, a fonte de inóculos já seja reduzida. Então, quando se fala em uso de biológicos, a questão de biocontrole está mais do que garantida, considerando a questão de competição, a questão de antibiose, de micoparasitismo e principalmente o uso desses biológicos no sistema. É o que nos garante um processo produtivo. Então, além de biocontrole, que é mais conhecido, nós temos que entender o potencial dos agentes biológicos, por exemplo, considerando a questão de promoção de crescimento. E aí nós temos agentes biológicos mais do que consolidados. O azospirilo, essa foto ilustrativa muito linda à esquerda, demonstra aí como existem ganhos. E principalmente essa foto à direita, ampliada, nós temos o efeito aí de azospirilos, principalmente aumentando a questão de pelos radiculares. Então são ganhos e não se tem mais dúvida em relação à efetividade desses micro-organismos promotores de crescimento. Da mesma maneira, dentro de um novo cenário como promotores de crescimento, nós temos a percepção que o azospirilo realmente ele se firmou. Está vindo muita
muito bacilos? Sim, tanto que fala que é a bola da vez os bacilos, até mesmo pela a diversidade de bacilos que tem, os estudos que têm que ser avançado bastante em relação a muitos bacilos, e realmente eles têm essa ação de bioestimulação, de promoção de crescimento, de interferência no processo de produção de hormônios relacionados ao crescimento e desenvolvimento vegetal. Então não tem dúvida, os bacilos estão vindo realmente para somar no processo. Mas alguns que não temos dúvida da efetividade também é a Pseudomonas fluorescens. Além da questão de solubilização de fósforo, muito bem citada por ela, nós temos aí a capacidade dela de promover crescimento do sistema radicular. E o que a gente tem visto? É esse potencial, quando associado com azospirilos, a Pseudomonas, nós temos ganho no sentido de promoção de crescimento do sistema radicular e principalmente não só a questão de fósforo, mas vem atingir aí e principalmente vem contemplar um processo de absorção de todos os nutrientes e fazendo com que tenha um ganho produtivo, considerando a associação aí de azospirilos e Pseudomonas. Da mesma maneira, a gente considera para o futuro aí, e já tem muitas empresas trabalhando nesse sentido, Streptomyces. Streptomyces, tanto que se fala que é uma bomba biológica. A questão é muitas vezes o processo de estabilização desses produtos, mas não temos dúvidas que existe muito potencial de agentes biológicos que considere o processo de bioestimulação da planta como um todo. Da mesma maneira, olha aqui um trabalho que a gente tem feito, e a gente sempre aconselha, recomenda para os produtores, para os consultores, técnicos, fazer testes simples como esse. Tem aí um cano de PVC de 200 milímetros, coloca aí um solo, trata a semente e a gente consegue ver aí ganhos, principalmente aí nesse caso, nós estamos avaliando a questão de Pseudomonas azospirilos, o ganho que existe, a efetividade e sinergia desses agentes biológicos. Quando se fala em solubilizador, hoje é um assunto já muito conhecido. Já temos bons solubilizadores, inclusive lançados pela Embrapa, Bacillus subtilis, Bacillus megaterium. Temos também Pseudomonas fluorescens, que veio forte como solubilizador. Nós temos bacilos. Eu gosto demais nesse artigo. Se em outro momento vocês tiverem possibilidade de acessar, ele demonstra, à esquerda principalmente, que o agente biológico ele tem a capacidade do quê? De exsudar substâncias e fazem o processo, por exemplo, através de algumas enzimas, como fosfatases e enzimas ácidas, que têm capacidade de romper, de quebrar aquela ligação onde o fósforo está preso com ferro ou com alumínio, e liberando para o meio. E aí, esse fósforo livre, a planta consegue absorver. Então é isso que, de modo geral, tem se preconizado e tem se colocado como conceito dos solubilizadores. Mas esse artigo ele mostra algo muito interessante, a gente tem visto isso na prática. À direita, nessa figura, demonstra o quê? Nós temos aqui um micro-organismo que ele, solubilizador, que ele faz esse papel de liberação do fósforo retido, mas esse fósforo é utilizado para ele mesmo dentro de um processo de nutrição e é também disponibilizado para outros micro-organismos e para a planta o excedente também. Então essa relação de ação do micro-organismo para uso desse fósforo, fornecimento para outros micro-organismos e também para a planta, principalmente a gente tem visto isso muito na prática. Quando nós trabalhamos em associações de micro-organismos, em solos de modo geral, que tem maior diversidade biológica, a gente vê uma resposta melhor desses micro-organismos solubilizadores. Então fica a dica aí para ler esse artigo, ter um entendimento, principalmente nessa nova concepção de exploração de fósforo, principalmente com diversidade biológica e com o potencial associado desses agentes solubilizadores. Não tem dúvidas que realmente eles têm potencial. Aqui é um trabalho que a gente faz na universidade, dentro de prospecção, a gente demonstra aí, então não é só bacilos ou Pseudomonas que tem capacidade de solubilizar. Tem uma ideia que nós temos um tricoderma e a gente coloca no substrato um meio rico em fósforo ou potássio e esse halo em torno da colônia demonstra aí o potencial de solubilização. Então tem muito micro-organismo aí que muitas vezes só não foi explorado como solubilizador, mas de modo geral
além de ação de biocontrole, de bioestimulação, ele pode ter ação de solubilização também. Então vale a pena a gente ficar muito atento nesse processo de solubilização e relação entre os micro-organismos. Aqui nós temos também, de uma maneira bem interessante, fica a dica desse trabalho, onde tem uma relação dos micro-organismos solubilizadores com as micorrizas. Então aqui nós temos uma micorriza, uma endomicorriza, e a micorriza, ela libera substâncias nutritivas e atrai essas bactérias para próximo das micorrizas. Então essa relação de associação entre micorrizas e bactérias é extremamente efetiva. Porque vejam só, a planta ela libera açúcares, nutrição. E essa nutrição é disponibilizada para uma bactéria solubilizadora. Ao mesmo tempo, a bactéria usa esse açúcar, age, libera os ácidos, libera esse fósforo, e esse fósforo é utilizado pela planta. Mas quando está associado com micorrizas, essa resposta ela é mais efetiva. Considerando toda uma relação de fornecimento de nutrientes para essas bactérias, seja pela planta ou pelas próprias micorrizas, e essa relação tem demonstrado maior efetividade ou melhor efetividade no uso de solubilizadores. Então, são ferramentas extremamente importantes que tem que considerar. Da mesma maneira, nós temos aí, considerando que biológicos não é só biocontrole, nós temos o potencial desses agentes, principalmente considerados, quando se considera a questão de tolerância a estresse. E micro-organismos aí foram muito estudados, inclusive lançados e descobertos pela Embrapa, a partir da planta mandacaru, e principalmente são rizobactérias osmotolerantes e principalmente envolvidas aí na melhor performance da planta em condições de estresse. Então, são estudos bem avançados. A própria empresa, em parceria com a Embrapa, que lançou, demonstra aí que está relacionado ao processo de produção de ácido abscísico, principalmente indução ao fechamento de estômago da planta, redução de estresse hídrico, redução de estresse térmico, enfim, são micro-organismos importantes que estão vindo aí, não tem dúvida que vão somar dentro desse processo. Aqui nós temos trabalhos, inclusive, que a gente fez com Bacillus aryabhatae, à esquerda com aryabhatae, à direita sem o aryabhatae, e a gente viu o resultado sim positivo. Claro, com condições extremas de estresse hídrico, não vai fazer milagre, mas são micro-organismos com bom potencial, e estudos que nós fizemos, principalmente esse trabalho a gente fez na universidade, onde nós associamos uma condição sem estresse e com estresse, e na condição, quando associamos aí com Pseudomonas fluorescens, se teve ganho nas duas condições. Teve ganho na condição das plantas serem submetidas a estresse hídrico e, ao mesmo tempo, quando não foram submetidas a estresse hídricos. Então, olha aí, uma relação importante a ser considerado, o uso de Bacillus aryabhatae associado aí com Pseudomonas fluorescens, principalmente ganho de sistema radicular pela Pseudomonas fluorescens, associado aí também com a menor perda, preservação e consumo de água pela planta. Esse outro trabalho, ele foi feito inclusive por um pesquisador, por um colega consultor, o Cleiton Ribeiro, nos mandou esta foto e o vídeo, inclusive demonstrando que ele colocou as plantas numa condição de estresse e no outro dia, quando ele chegou, ele teve essa surpresa. Ou seja, a gente não espera muitas vezes milagre desses micro-organismos, mas são micro-organismos que realmente vieram para somar e que, quando muito bem posicionados e associados com outros micro-organismos, dentro de um bom manejo, a gente tem ganhos e temos muitos para explorar sim. Uma outra questão que eu gostaria de falar, e muitas vezes se tem dúvidas, é em relação aos micro-organismos endofíticos. E aqui nós temos um exemplo claro, também está listado aqui o artigo, se alguém quiser fazer uma pesquisa mais aprimorada nesse sentido. Vejam só, aqui nós temos um tricoderma endofítico. Esse tricoderma, ele teve a capacidade do quê? Ele ficou nos espaços intercelulares do córtex e da epiderme. E a própria planta, o que ela faz? Ela produz aqui calose. Essa calose faz com que, de modo geral, acabe restringindo
o avanço desse tricoderma. Então, ele tem uma ação direta benéfica para a planta, mas ele se mantém restrito a essa região epidérmica da planta, ou indo até o córtex. Por que ocorre a restrição? Para o tricoderma não ir para o sistema vascular e não interferir a planta no sistema aí de translocação, absorção e assim por diante. Então isso é um fator extremamente importante que tem que ser considerado. E olha só, além de um ganho de bioestimulação, de biocontrole, as plantas elas produzem o que a gente chama de ROS, espécies reativas de oxigênio. Elas produzem principalmente peróxido de hidrogênio. Por que elas produzem peróxido de hidrogênio? Elas produzem como processo de defesa. Só que em grande quantidade é deletério. E esses micro-organismos endofíticos, eles têm capacidade do quê? De moldar, de controlar a quantidade de espécies reativas de oxigênio. Então existe um ganho a ganho. Aonde a planta, de modo geral, com, por exemplo, o tricoderma endofítico, tem capacidade, tem o ganho no sentido de proteção, de biocontrole, tem um ganho de bioestímulo e, inclusive, tem um ganho no sentido de ser um moderador dessas substâncias que podem ser deletérias à célula. Então, é uma forma de ação aí que muitas vezes pouco conhecida, pouco explorado e é extremamente importante nós termos esse entendimento. Da mesma maneira, a gente já viu, só retomando um pouquinho, biológicos, além de biocontrole. Então, toda uma questão além de biocontrole por competição, antibiose, microparasitismo e assim por diante, nós temos todo um potencial considerando o ganho dos inoculantes, a processo de promoção de crescimento, questões de solubilização, questão de redução de estresse hídrico. Nós temos o efeito endofítico desses micro-organismos e indução da resistência. E esse artigo também, ele demonstra de uma maneira, e principalmente essa figura, de uma maneira bem simples, como que funciona o processo de indução da resistência. Então aqui nós temos um patógeno, o patógeno produz o que a gente chama de pumps, e esses pumps são padrões moleculares associados ao patógeno, ou produz os efetores. Vai para o núcleo, e o núcleo, ele vai para o núcleo, e ele identificou que está sendo atacado. E o que acontece? Desencadeia todo um processo de defesa vegetal, principalmente espécies ativas do oxigênio, espécies, por exemplo, estruturas físicas como calose, lignina, enfim, defesa vegetal. Quando nós usamos um agente biológico, e agora aqui nós temos um tricoderma, o tricoderma, ao invés de ele produzir os pumps, padrões moleculares associados ao patógeno, ele produz o que a gente chama de MAMPs, que são os padrões moleculares associados a micro-organismos, ou efetores desse próprio tricoderma, que está aqui em coloração verde. Vai para a célula identifica e desencadeia todo um processo de defesa também, seja resposta para acessibilidade, lignina, enfim, várias substâncias nesse sentido. Isso aí é modulado por alguns genes, ativando a resistência sistêmica adquirida ou resistência sistêmica induzida. Ou seja, os micro-organismos, sim, benéficos têm potencial de ativar a defesa de planta. Então, quando bem posicionados, isso realmente pode fazer a diferença. Aqui nós temos um trabalho que a gente fez considerando o que a gente chama de efeito primer com o uso de agentes biológicos. Veja só, em vermelho eu utilizei um bacillus, aumentou enzimas específicas como quitinase, beta-3-glucanase. Para não ter gasto energético, ocorreu a redução dessas enzimas. Posteriormente, nós fizemos inoculação de patógenos e olha como ocorreu o avanço dessas enzimas. A expressão rápida, demonstrando que a planta já tinha essa sensibilização por parte dos caminhos de defesa, já foram identificados, formando o que a gente chama de primer. E aí, a hora que ela foi desafiada, a resposta de defesa foi extremamente efetiva, demonstrando a real eficiência do uso de indutores de resistência como uma ferramenta a mais pelos biológicos. Aqui, claramente demonstrando o efeito primer, o agente biológico é identificado, vai para o núcleo poderia buscar o caminho das fitalixinas ou PR-proteínas, essas PR-proteínas com capacidade para hidrolisar a parede celular do patógeno, ou então vai para as células pelas células companheiras, ocorrendo a sensibilização. Mais tarde, quando a planta é atacada, o caminho de defesa já foi identificado e facilitado. Então,
Gostaria de considerar e só reforçar que biológico é muito além de biocontrole, considerando o que nós falamos até então. Então, além de biocontrole, é toda uma ação de promoção de crescimento, solubilização de nutrientes, indução de resistência, tolerância a estresse. E, principalmente, nós temos que pensar em manejo de sistema. E quando se olha, por exemplo, uma lavoura como essa, a gente não pode pensar somente o uso aí, por exemplo, de crotalária para controle de nematóide. Muitas vezes, plantas de crotalários, elas podem ser susceptíveis a fusário, como nessa lavoura, onde nós vimos mancha de reboleira, e nessas manchas de reboleira nós arrancamos as plantas e vimos presença de fusário. Então não dá para pensar de maneira isolada, vou usar tal planta para controlar nematóide. Não, se eu usar uma planta como essa, por que não utilizar junto um agente biológico para controle de fungos, onde nós temos uma redução do nematóide, que é o problema, e ao mesmo tempo nós temos uma supressão de fungos de solo. Aqui um trabalho muito bacana feito em Campos de Olambra 2, onde já se pensa de maneira integrada o uso de plantas de cobertura, o uso de biológicos no sistema, diversidade biológica e demonstrando aí principalmente e garantindo o processo de segurança produtiva. A gente tem aprendido muito no Brasil, uma rodada em São Gotardo, a gente vê isso com muita qualidade, por exemplo, o manejo de sistema de biológicos junto com o Grupo Sequita, produtores de HF muito forte no Brasil, da mesma maneira o Grupo Shimada. Esses produtores, esses grandes produtores entenderam essa questão do manejo de sistema, muitas vezes lá depois do HF, depois de uma cenoura, depois de uma hortaliça, o uso muitas vezes de uma braquiária para não multiplicar nematóide de galha, associado com agentes biológicos, manejo de sistema demonstrando realmente resultados extremamente importantes. E alguns fatores que nós consideramos aí importantes para serem observados, principalmente com sucesso do uso de biológicos. Primeiro, qualidade do produto, viabilidade e concentração. Tem que se observar produto com qualidade. A segunda questão, especificidade do isolado em função do alvo biológico. A terceira questão, forma de aplicação desses agentes biológicos. Outra questão, compatibilidade com químicos. E as tecnologias envolvidas no produto. Nesse sentido, qualidade do produto, vejam só, essa foto à esquerda, nós temos aí um tricoderma, pode ver que muitos dos esporos eles não germinaram e com baixo vigor conidial. Já no meio nós temos um agente biológico, tricoderma, os esporos germinaram, com alta viabilidade, que consequentemente formou o quê? Unidades formadoras de colônia. Então muitas vezes as pessoas nos perguntam, melhor ter unidade formadora de colônia ou esporo viável? É melhor ter tudo. Nós temos que ter esporos viáveis, com alto vigor conidial e que formem as unidades formadoras de colônia. Importante, comprar produto bom, de boa qualidade. A segunda questão é a especificidade do isolado da cepa. Então, muitas vezes a gente está aplicando um produto, mas aquele produto, aquele tricoderma, ele pega mofo branco? Ele pega esclerotina e esclerotior? Ele pega risoctônia? Ele pega fusário, ele pega macrofomina. Então, o segundo fator extremamente importante, entender a especificidade do isolado. Se realmente ele pega aquilo que é a nossa dor, é o nosso problema. A terceira questão é forma de aplicação. Na semente, no sulco, aéreo, barra. Isso faz a diferença. Então, o que acontece? Esse entendimento é extremamente importante para que a gente tenha sucesso no manejo de biológicos. E aí na semente já tem muita coisa. A gente já coloca muita coisa na semente, é fungicida, inseticida, inoculante, estimulante, é muita coisa na semente. Está até danificando muitas vezes toda uma questão do tegumento da semente. E aí, principalmente quando se considera que as sementes, de modo geral, já vêm tratadas via TSI, nós temos que buscar outra alternativa. E tem produtor querendo facilidade. E essa facilidade aí, ela não existe. Não tem como trabalhar com homogeneidade, nós temos problemas muitas vezes de tratar com antecedência e incompatibilidades. Então a semente realmente é algo que, considerando o tratamento de semente via TSI, se torna uma restrição, uma dificuldade do uso de biológicos. E aí nós temos os equipamentos de sulco, que melhoraram muito em termos de tecnologia. Melhoraram muito em termos de logística para o campo e principalmente tem demonstrado resultados
fenomenais, fantásticos, principalmente com todo um controle de pulverização de suco, toda uma questão de aplicações direcionadas. Então, eu sempre digo o seguinte, máquina de suco paga a conta. Eu nunca vi, até então, quem optou por máquina de suco, com o uso de aplicações de biológicos no suco, não ter ganho. Paga a conta e faz a coisa acontecer. Vale a pena o investimento em máquinas de suco. Tanto que a gente considera que as formas de aplicação, elas estão muito relacionadas da seguinte forma, a modalidade de aplicação. No suco, quando o problema é fungo de solo, nematóide, quando se considera promotores de crescimento, solubilizadores, o resultado é muito mais efetivo em suco, sem contar toda uma questão de problemas de incompatibilidade, enfim, vários fatores relacionados nesse sentido. Quando se faz na semente? Quando não se tem máquina de suco. E aí, mesmo assim, nós temos que tomar muitos cuidados. Por exemplo, jamais mistura de calda, a última a ser aplicado, limite de calda por semente. Então, existe uma restrição muito grande com o uso de semente. Tanto que a gente fala claramente, investe em máquina de suco, paga a conta. Outra questão é a aplicação aérea ou barra. E quando que se aplica quando a gente quer pegar a fonte de inóculo, por exemplo, os escleróides do mofo branco. Quando são aplicações aéreas, para pegar, por exemplo, doenças da parte aérea. Cercóspora, septória, corinéspora, coletótrico. Então, a modalidade de aplicação é um fator extremamente decisivo para o sucesso do uso de biológicos. Muitas vezes as pessoas nos falam que pressão de bico pode ser um problema. Nós fizemos um trabalho em parceria com o Paulo Adame, pesquisador, e trabalhamos principalmente aí considerando até 2,5 bar o uso em aplicações de máquina de suco, trabalhamos com até 5,5 bar aplicação aérea, não vimos problema nenhum. Tanto que a gente considera aumentamos as pressões, trabalhamos com pressões de modo geral mais utilizadas a campo e não vimos problemas em danificar, em prejudicar, em ter mortalidade de agentes biológicos. Se alguém tiver alguma informação diferente, estamos abertos aí a ter esse entendimento. Mas nós, dentro daquilo que nós fizemos, hoje a gente tem segurança em trabalhar com esses níveis de pressão. Outro fator importante é a questão de compatibilidade. A gente tem problemas enormes de compatibilidade e essas tabelas de compatibilidade elas não podem uma empresa copiar da outra porque está muito relacionado ao processo de formulação dos produtos e principalmente essas fotos à esquerda era uma metodologia que nós colocávamos o ativo dentro do meio de cultura. Hoje nós entendemos que nós temos que preparar a cauda, nós temos que deixar 2 horas dentro, é uma das metodologias, o ativo com o agente biológico, tirar essa cauda, plaquear e aí não só o efeito de mortalidade, mas ver o efeito, por exemplo, efeito fungicida, fungitóxico, fungistático. Fungicida, matou. Fungistático, reduziu o crescimento da colônia, como a gente consegue ver abaixo nesse tricoderma. Ou fungitóxico alterou, por exemplo, uma baixa esporulação. Então, incompatibilidade é um fator muito importante de ser considerado e tem muitos problemas de incompatibilidade de cauda para aplicação aérea e incompatibilidades com o uso na semente. Quando vai para suco, a gente consegue evitar ou não ter esse problema de incompatibilidade. Uma vantagem a mais aí das máquinas de suco. Outro fator importante de ser considerado é tecnologias envolvidas que podem fazer a diferença. E aí nós temos aí principalmente produtos que têm um shelf life mais longo. Então tem agente biológico que tem mesmo agente biológico com vida prateleira de 3 meses, tem outro que tem 1 ano. Então isso é tecnologia para ter conseguido isso. Que não precisa refrigeração. Associação de cepas, uma pegada muito importante porque amplia o espectro de ação desses agentes biológicos. Proteção de UV, temperatura, incompatibilidade. São todas tecnologias importantes que têm que ser consideradas. Eu mesmo tenho trabalhado já há bastante tempo tentando entender muitas vezes por que um agente biológico ele tem funcionado bem, em outro momento não. E a gente tem visto principalmente a questão de danos por UV, temperatura, desidratação, incompatibilidades. E nesse sentido, hoje já tem protetores de biológicos. Então, à esquerda aqui, nós temos a Bovéria com 1, 2, 3, 4 horas com uma temperatura de 45 graus. À direita, nós temos com o uso de protetor, fazendo pré-mistura com esses agentes biológicos, microencapsulando, protegendo. A gente vê alta viabilidade, porque se consegue ver nesse gráfico aqui,
em preto sem o protetor biológico, em branco aqui nós temos com o protetor biológico, demonstrando que tem tecnologias importantes aí para aplicações em relação à proteção de UV, temperatura, para metarrísio da mesma maneira. O metarrísio, quando se usa um protetor biológico, a gente tem alta viabilidade do agente. Então são tecnologias importantes que podem ser consideradas assim dentro de um processo. Para fechar essa live, eu gostaria de falar que a gente tem rodado bastante, tem aprendido, é um processo de aprendizado. Nós constituímos os pilares que consideramos importantes para ganho dentro de um processo produtivo. E, entre eles, nós temos aí o primeiro pilar, que é fazer o básico bem feito. É aquilo que todo campeão de produtividade, quem trabalha acima de 100 sacos de soja por hectare, já faz muito bem: semente de boa qualidade, boa germinação, bom vigor, boa plantabilidade, trabalha aí com rotação de culturas, trabalha com bom manejo fitossanitário, bom manejo nutricional. Esse já faz o básico bem feito. Segundo pilar importante é bioestimular a planta nas mais diferentes fases fenológicas. Não é só lá um extrato de alga, muitas vezes na semente ou no suco, mas é bioestimular ela para um arranque inicial, para maior número de pernada, para maior fixação de flores, para maior fixação de vagem. É nós bioestimular essa planta para maior enchimento de grão. Quem fizer isso com qualidade, de forma assertiva, faz a diferença. Da mesma maneira, complexos nutricionais, entendendo a necessidade fisiológica da cultura. E tem muito produto hoje no mercado que não tem esse entendimento. Então, quando nós formos assertivos em termos de questões de aplicações de produtos de forma efetiva, que realmente entenda essa necessidade nutricional, isso é um pilar que faz a diferença. Produtos com capacidade de induzir defesa de planta e ao mesmo tempo que venha complementar o uso aí de químicos, protegendo moléculas de fungicidas, são extremamente importantes. Hoje está vindo bons produtos com capacidade de ativar a defesa de planta sem gasto energético. Isso vai fazer a diferença e faz a diferença sim. Da mesma maneira, o uso de biológicos de forma racional e efetiva, considerando aquilo que a gente falou até então, um bom produto, com boa concentração, boa viabilidade, especificidade de cepa em função daquilo que você é atuador lá na tua área, na tua lavoura. Ao mesmo tempo, forma de aplicação específica, considerando a aplicação na semente, no suco ou em barra. Tem tido ganhos enormes quando aplicado de forma mais correta, mais assertiva. Ao mesmo tempo, evitar problemas de incompatibilidade, tecnologias assertivas dentro do processo. Enfim, são vários fatores aí que fazem a diferença dentro desse uso racional e efetivo. Uso racional, usar aquilo que é necessário e efetivo, produtos de boa qualidade e bem posicionados. Da mesma maneira, o uso das ferramentas a serviço do agro. Então, não é só drone, mas nós temos aí desde tecnologias para uma boa plantabilidade até uma colheita com menor perda de grãos e assim por diante. E principalmente conhecer com especificidade nossa área, arrancar planta, entender nosso problema, isso sem dúvida faz a diferença. E temos entendimento também que esse mercado de biológicos ele já teve enormes avanços, como o próprio processo de ampliação do mercado, novos produtos, cepas, qualidade dos produtos se melhorou muito e principalmente a questão de formulações. Equipamentos também se avançou bastante nesse sentido e alguns desafios que nós temos ainda é cada vez mais a capacitação com os de biológicos, produtos ainda com melhor performance têm que ser lançados no mercado, explorar o potencial de metabólitos, peptídeos, manejo desse sistema de maneira adequada e principalmente a legislação específica também para o uso de biológicos. Está se avançando, mas ainda nós temos muito a avançar nesse uso de biológicos. Recomendo esse livro que nós tivemos a felicidade de ser um dos organizadores, lançamos pela Embrapa, Tricoderma Uso na Agricultura. Ele tem mais aí de 500 páginas, mais de 30 capítulos, falando aí é a Bíblia de Tricoderma hoje no Brasil. Você pode baixar gratuitamente no site da Embrapa, aí está o QR Code, ou se não, lá no site da Embrapa, colocar Tricoderma Uso na Agricultura, Embrapa, tu vai conseguir baixar o livro. Da mesma maneira, nós temos esse outro livro, Bioinsumos na Cultura da Soja, também lançado pela Embrapa, em torno de 30 capítulos, mais de 100 pesquisadores envolvidos. Os principais capítulos estão nesse livro e realmente ele veio para somar e para passar muita informação de qualidade em relação a bioinsumos. E nós temos entendimento aí que o uso de biológico é realmente uma bela caminhada, que nós precisamos ainda entender muitas coisas e principalmente avançar para uma agricultura regenerativa, um processo de produção mais sustentável
e principalmente quando está se falando em crédito de carbono e vários avanços positivos nesse sentido. Fica aí meu muito obrigado. Tem um Instagram aí, Sergio.Mazaro, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Muito obrigado à Orion pela oportunidade de falar e principalmente levar informação de qualidade. Obrigado a todos.